Bom, nós já lemos de pé em reverência a palavra de Deus, então eu quero que você abra sua Bíblia para a gente estudar Efésios capítulo 1. A partir do versículo 3. Fala comigo assim: dar a vida pela igreja. Todas as vezes que eu estou com meu pai assistindo noticiário, ou ele encontra lá na rede social aqueles mártires da fé. Todas as vezes que eu sento com meu pai para estudar a morte dos apóstolos da igreja primitiva, ele fala uma coisa para mim que gela minha alma, até a metade da afirmação. Na outra metade me dá muita esperança. Vocês querem saber qual frase é, sim ou não? Ele fala para mim assim: todos eles morreram como mártires da fé. O que é isso? Pessoas que têm uma fé tão radical que morrem pela causa da fé. E ele sempre diz isso para mim, toda vez. Que privilégio para eles foi morrer pela obra. Queria eu ter esse privilégio de ter que morrer pela obra. Mas Deus me dá um privilégio ainda maior, que é viver para a obra. Viver para a obra é muito mais forte do que morrer para a obra. E o mérito de escolher viver para a obra não faz demérito a quem morreu pela obra. Uns foram chamados por Deus e escolhidos para no final do ministério morrerem pela obra. Outros foram chamados e escolhidos por Deus para viverem cada dia da sua vida intensamente pela obra e para a obra de Deus. Fala comigo assim, batendo no peito: eu dou a vida por essa obra. Dá mesmo? Nós vamos lapidar isso hoje pelo Espírito Santo. Dar a vida pela igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim. O apóstolo Paulo que disse isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fala comigo assim: Cristo e a igreja. Tudo no reino dos céus é sobre Cristo e a igreja. Nunca é sobre a Daniela, nunca é sobre o Adelino, nosso apóstolo que é sagrado para nós. Nunca é sobre você. Tudo no reino dos céus é sobre Cristo e a igreja. E nós, como colunas, o que sustenta esse telhado são essas colunas. As que a gente vê e as que a gente não vê. Mas a gente vê a força que elas têm porque a gente vê tudo inabalável. A força que dá o sustentar da igreja são as colunas. E quando a gente entende o nosso papel, a gente tem condição de fazer bem feito. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Para entender com mais profundidade para que Deus nos chamou e o que significa o lugar que Ele nos colocou. É um lugar de honra, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Que cobrança é essa, apóstola? É a cobrança de dar a vida pela igreja. E isso vai exigir o que de você? Amar as pessoas de verdade, respeitar as pessoas de verdade, representar a igreja e por ela dar a sua vida. Um exemplo: o churrasqueiro oficial da minha casa é meu marido. Então, meu pai chama para fazer churrasco, o Rodrigo dá um beijo nele, vai direto para a churrasqueira e só vê o homem lá no meio da fumaça. E aí quando ele traz a primeira carne, a gente já fala: lá vem o defumado. Porque ele vem todo cheio de fumaça. Vou sentar, amor, obrigado. A mesma carne que ele traz deliciosa, ele pode trazer seca.
Sim ou não? Tudo depende do preparo, depende de como é feito. Eu aprendi com meu pai que você pode fazer a mesma coisa de várias formas. Eu posso preparar para você um bife alto, que na casa do meu pai é chamado bifão. Ele é famoso por isso, viu? Os bispos, quando vão para casa dele, ele chama para almoçar, todo mundo já sabe que vai ter bifão. Porque meu pai, ele é diferente de tudo, né, que você já viu na vida. Ele não deixa cortar a carne. Ele fala, você vai pegar a carne inteira, traz a peça. Aí ele mesmo que manda cortar o dobro do tamanho. Então se você cortar assim, ele manda você cortar assim. E bota lá na frigideira quente. Então o almoço na casa dele é o bifão que ele serve para os filhos. E o que acontece? Eu posso preparar para você com muito amor um bifão suculento, bem temperado, a seu gosto, ao ponto, mal passado, bem passado, e ser um prazer para você degustar esse alimento, sim ou não? Mas eu posso pegar um bife e esturricar ele, secar ele e ser um desprazer, virar uma borracha para cortar e pior ainda na sua boca, sim ou não? Fala comigo, tudo na vida tem várias formas de fazer. Pastor Luiz Guilherme, por favor, vem aqui para me dar um exemplo para os irmãos. Você pode, oficial, está ali representando a igreja. É tudo sobre Cristo e a igreja. Você está ali representando a igreja. Cristo é a figura do noivo e do pai. A igreja é a figura da noiva e a mãe. Por isso que, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu todavia jamais te abandonarei. Cristo. Ele supre cada uma das suas necessidades. Cristo. Ninguém vai a Deus e tem de Deus o que precisa, senão por meio de Cristo. Então, o caminho de Deus é Cristo, não tem outro caminho. Então Cristo é o Pai, porque só vai ao Pai por meio do Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A igreja é a mãe. Por isso que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Porque se você precisa de um pai, Cristo é seu pai. Se você precisa de uma mãe, quem que é a mãe? A igreja. Fala comigo assim, Cristo Pai e a igreja a mãe. Você está ali representando a igreja. Por isso que quando você abraça uma pessoa, é a igreja abraçando ela. Por isso que quando você cumprimenta uma pessoa, é a igreja cumprimentando ela e trazendo ela para o abraço, para o colo, para o cuidado, para o acolhimento. Os oficiais, eles fazem a função do acolhimento. Fala comigo, Deus me escolheu para acolher. Fala comigo, Deus me escolheu para amar todas as pessoas no santuário. Eu vou provar isso para você na Bíblia. O apóstolo Paulo é muito claro. Ele fala assim, a sua compaixão tem que ser declarada para os fiéis. A apóstola está dizendo para me tratar as outras pessoas mal e só bem o pessoal da igreja? De jeito nenhum, você trata todo mundo bem, especialmente os irmãos da fé. Está escrito assim na palavra de Deus. Você tem que tratar de forma diferente, ou seja, se você trata todo mundo bem, você tem que tratar muito melhor os da igreja. Por quê? Porque quem está tratando ali é a igreja por seu intermédio. Você não está só, você representa uma igreja. Até aqui quem está entendendo, diga amém. Tudo você pode fazer de várias formas. Então, por exemplo, você vai cumprimentar uma pessoa. Eu vou cumprimentar o pastor Luiz Guilherme no exemplo, tá? E aí vocês vão me dizer o que o meu cumprimento. Tudo é cumprimentar. Mas qual mensagem que o meu cumprimento, a forma de eu cumprimentá-lo, qual mensagem que passou? Tá bom? Eu quero que vocês participem, tá? Vocês podem falar, tá bom? Então eu vou cumprimentar o irmão da igreja que chegou. Eu sou um presbítero. Eu vou cumprimentar a pessoa que está chegando agora no santuário, tá bom? Vocês vão dizer o que é que passou, tá bom? Então vamos lá. Então eu estou aqui e ele chegou. Desprezo. Descaso. Muito bem, o que mais? Falta de amor. Falta de educação. Ótimo, perfeito, vocês arrebentaram. Falta de conhecimento, né? Se eu sou um presbítero, eu não sei o que eu estou fazendo ali, eu vou agir dessa forma, né? Orgulhoso também, arrogância. Muito bem, vocês acertaram todos. Outro cumprimento.
tudo é cumprimentar. Eu cumprimentei ele, sim ou não? Sim! Mas a mensagem que eu passei foi: vai embora daqui, você não é bem-vindo. Sim ou não? Ok. Agora ele chegou na igreja, nunca vi na minha vida. Eu sou um presbítero. Aí eu vi: ô meu irmão, seja bem-vindo, foi Deus que te trouxe aqui. E aí você conduz ele. O que eu passei nessa cumprimento? Segurança, amor, atenção, acolhimento, carinho, o que mais? Respeito. A palavra-chave vocês não falaram ainda. A igreja. Bispo Luiz foi na veia. Eu disse para ele: você chegou na igreja e eu sou o abraço que você estava esperando. Aqui você é bem-vindo, eu estava te esperando. Eu sou a mãe que você precisa. E eu vou te levar até o Pai, que é Cristo. Deus te trouxe aqui para mudar a história da sua vida. Palavras de amor, mas cheio de respeito. Contato. Aí você vai abraçar, se é um homem, você abraça de lado e diz: meu irmão, Deus é com você. Ou senão você põe a mão no ombro, mas olha nos olhos. Fala firme com amor. Faz a pessoa se sentir acolhida pela igreja. Uma mãe, quando vê o filho fazer festa quando ela chega em casa, e ignora, ela rasga o coração do filho. Ela abre uma ferida na alma desse filho. Mas quando ela chega em casa e o filho faz festa, ela faz mais festa, mostrando para ele que ela está mais feliz de ver ele do que ele feliz de ver ela. Há uma aliança entre a mãe e o filho de amor. Sim ou não? Ele se sente acolhido, protegido, amado, celebrado. Assim, somos eu e você representando a igreja como colunas da casa de Deus. Obrigada, pastor Luiz Guilherme. Quem está entendendo, diga amém. O grande problema do fracasso dos pastores, a culpa é dos presbíteros. Ué, apóstolo, mas eu não sou pastor. Mas você, como presbítero, é o apóstolo lá dentro da sua igreja, se você estiver certo. Os presbíteros têm que fiscalizar o pastor. E aí o pastor faz mal feito. E aí a maldição de fazer mal feito recai sobre o presbítero também, não só sobre o pastor. Porque era obrigação do presbítero acompanhar todos os feitos dos pastores. Porque o pastor passa, mas a igreja... E quem que sustenta a igreja que fica? As colunas. O pastor é o pastor da igreja, a igreja é você. Irmãos, é muito mais fácil o apóstolo responder um presbítero do que um pastor no WhatsApp. Os presbíteros representam o apóstolo dentro do santuário, se ele estiver certo, o presbítero certo. Eu tô te dando conhecimento do poder que você tem. Mas aproveita e fica feliz, porque daqui a pouco vai vir o que muito é dado, muito é cobrado. Presta atenção. Os presbíteros, na verdade, representam os apóstolos. Nem bispo tem autoridade maior do que a de um presbítero, só se o presbítero estiver errado. Então nós temos dois tipos de presbítero que fazem errado. Aquele que só serve para criticar o pastor. A mulher não faz nada, o cara não faz nada, fica lá só igual um poste, falando: meu pastor é ruim nisso, ele errou naquilo, esse pastor aí não serve, vou solicitar um novo pastor. Você não é presbítero? Isso é uma fraude. Tem aparência de presbítero, mas na prática não é presbítero, é um acusador, está representando é o diabo. Sim ou não? O outro tipo de presbítero que faz errado é o que é puxa-saco do pastor. Não, mas meu pastor é sagrado. Não toca no meu pastor. Não, o pastor fez errado, ele sabe o que ele está fazendo. Pô, peraí, vai esculhambar a igreja? Você está lá, não vale nada, sua presença lá não vale nada.
Deus errou de te levantar como coluna. Aí ele vem com um martelo para quebrar as colunas e destruir tudo. Você fala, aleluia, vai na tua fé. Você isso é ser coluna, sim ou não? Muito menos presbítero. O lugar que Deus te colocou exige de você, sobretudo, responsabilidade. Ser uma coluna, um oficial da casa de Deus, é praticar o dar a vida pela obra. É praticar o fico mal com qualquer um, mas não fico mal com Deus. Fala comigo assim, falar é diferente de praticar. O ter Jesus no peito é fácil. Ter peito para servir a Jesus é difícil. E isso eu tenho, e eu respondo por mim. E você? As decisões da igreja são tomadas por quem? Pelos presbíteros e apóstolos. Isso está na Bíblia. Vou ler para você. Não precisa abrir, depois você lê, porque nós vamos seguir aqui Efésios. Diz assim em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então alguns homens foram ensinar a lei de Moisés, num período que já haviam os apóstolos, um período cristão. Cristo já vinha vindo para subir a régua, elevar a régua. Não mais na carne eu quero a circuncisão, como nos tempos de Moisés. Eu quero a circuncisão do coração, eu quero a aliança. Só que eles estavam ensinando no tempo da lei. Isso levou Paulo, o apóstolo, e Barnabé, também apóstolo, a uma grande contenda e discussão com eles. Porque eles eram apóstolos do tempo da graça de Jesus e não da lei mais. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, os problemas na igreja primitiva, e a igreja primitiva é a mesma de hoje, quem fundou essa igreja Reino dos Céus foi Jesus. Os princípios e valores são os mesmos que ele estabeleceu, por isso que é forte. Porque o apóstolo não deixa sair em nada do estabelecimento da igreja primitiva, feita pelo próprio Jesus, pessoalmente na terra. E o que acontece? Na igreja primitiva, os apóstolos iam até os presbíteros para se reunirem, para discutir os assuntos da igreja mais sérios, que não tinha como dar solução ali no momento, tinha que ser discutido. Eram entre os apóstolos e os presbíteros. Olha o poder que Deus te deu, presbítero. Olha a importância que Deus te deu. E isso está na Bíblia. Só que o presbítero, ele é presbítero não pelo cargo que ele carrega. Ele é presbítero pelo que ele faz. Ele dá vida mesmo pela obra. Ele preocupa mesmo com a igreja. Ele defende a igreja com a própria vida. Então ele é presbítero. Se eu apoiar nesse presbítero, eu vou cair porque ele vai tirar o ombro fora? Ou ele vai oferecer o outro? Pensa nisso. Agora, qual que é a função do ministério da Santa Ceia? O ministério da Santa Ceia, ela defende o corpo de Cristo. E qual que é a oração do ministério da Santa Ceia? Defender o corpo de Cristo, que é a igreja, com a minha própria vida. Ah, mas não é igual o presbítero? Não, o presbítero ele traz ordem. Ele traz cajado, se for preciso, porque ele, na ausência dos apóstolos dentro da igreja, dá a chamada de atenção, não na frente dos outros. Chama o pastor e discute: pastor, isso aqui está dentro da visão apostólica? E é lindo porque a gente tem presbíteros muito bem preparados, né? Na primeira sexta-feira que não teve transmissão,
E tiveram presbíteros que mandaram mensagem para o apóstolo dizendo: apóstolo, tá certo isso? Porque o meu pastor não botou a transmissão aqui. E o apóstolo falou: sim, viu que eu mandei um vídeo dizendo que o pastor que ia pregar? Tá dentro da linha da obediência, tá certo. Isso é muito bacana. Por quê? Porque os presbíteros são os olhos do apóstolo dentro do santuário local. Quando o apóstolo tem algum problema dentro de algum santuário, ele chama os presbíteros, aqueles que ele pode se apoiar, que sabe que vai responder pela igreja, não vai puxar saco de pastor e nem vai ficar acusando o pastor, culpando o pastor, culpa do pastor, culpa do pastor. Não, a culpa é minha, porque o pastor passa, a igreja fica. Quem está entendendo, diga amém. O ministério da ceia, quando vai servir o pão, quando vai servir o vinho, ele não diz assim: receba o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, receba o corpo de Cristo, receba o sangue de Cristo. O que você diz quando você vai servir a Santa Ceia? Esse é o meu corpo, que é dado por vós. O ministério da Santa Ceia representa a igreja no cruzamento com o seu Senhor. É muito forte isso aqui. É você dizendo: eu, Jesus, estou te dando o meu corpo que eu dei por você, igreja. Por isso que você fala na primeira pessoa, você não fala é o corpo de Cristo. Não, esse é o meu corpo que é dado por vós, igreja. Ministro da ceia é isso, é carregar Cristo para servir a igreja a Cristo. Olha o que meu pai disse: no leito de dor, dentro de um hospital, somos levados a raciocinar toda a história da nossa vida, com suas oportunidades e seus atropelos que nem sempre nos ajudam, mas que sempre precisam ser analisados para não nos atrapalhar. Desde pequena eu ouvi meu pai dizendo para mim: Daniela, muito cuidado com as coisas que não te acrescentam nada, porque elas podem não só não acrescentar, mas podem te roubar muito. Tem coisa que não acrescenta nada, mas rouba muito, sim ou não? Não existe 3 caminhos: o certo, o errado e o mais ou menos. Mas quais são então os caminhos da vida? Pergunta a pessoa que está do seu lado: quais são os caminhos da vida? Os discípulos fizeram a Jesus essa pergunta: Senhor, mostra-nos o caminho. Eles não pediram a Jesus assim: Senhor, mostra-nos os caminhos. Fala comigo assim: só há um caminho, só há um Senhor. E convivendo com Jesus, eles descobriram que existe só um caminho, o caminho estreito que conduz à vida. E isso significa: saiu fora do caminho estreito, você já está no caminho do perdedor, também chamado caminho da perdição. O caminho da perdição já é a derrota espiritual que arranca de dentro da pessoa a força para ela lutar, vencer e ser feliz. Quem não segue o caminho de Deus não tem direito a nada nessa vida e nem na vida futura. Não tem direito. Fala comigo assim: só tem direito quem cumpre o quê? Os seus deveres. A gente não fala isso? Eu falo muito isso para os meus filhos. Só tem direito quem cumpre os seus deveres. O que é combinado não é caro. Repetindo, né? Isso, nada disso eu criei. Eu ouvi meu pai falar isso na minha cabeça a infância inteira. Até hoje ele fala. Então nós concluímos que existe um só Deus. Faz com o dedinho assim: um só Deus, um só caminho, uma só recompensa para quem tomou uma só decisão. Que decisão é essa? Dar a vida por um ideal. O ideal cristão. O ideal pela qual Deus, na pessoa de Cristo, se entregou. Foi isso que Jesus fez. Jesus só ganhou renome no céu porque Ele deu a vida pela igreja. Por isso a igreja tem vitória. Então você está com sua Bíblia aberta aí comigo? Em Efésios capítulo 1. Agora vamos ler
versículo 21. Acima de todo principado, principado de luz e principado de trevas, e todo poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também o vindouro. Esse acima de tudo isso é quem? Cristo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Fala comigo, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Eu tenho uma mensagem inteira sobre isso, que eu falo que tudo começa em casamento, em Gênesis, Adão e Eva, e termina em casamento, Cristo e a igreja. Então, aqui mostra que assim como o marido é o cabeça da mulher, e a mulher é o esteio, o corpo, no casamento, na casa, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Ele cumpre a igreja em nós. Quem está entendendo, diga amém. Pode fechar sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Quando você defende a igreja com a sua vida, você está dizendo: eu não estou decepcionando a escolha de Deus em me chamar para ser coluna, para ser um ministro da Santa Ceia. Quando você, presbítero, entende o que é ser presbítero e age como presbítero, você está dizendo: eu não estou decepcionando a confiança de Deus a mim, porque eu estou honrando aquilo que Ele confiou nas minhas mãos, que é a sua igreja. Eu quero que você levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos. Eu quero que você pense no ministério que você tem conduzido, que Deus confiou nas suas mãos. Você é um presbítero? Entendendo o que é ser presbítero, você está fazendo direitinho? Você está pronto a dar a sua vida pela igreja? Você está pronto a representar o apóstolo dentro do seu santuário? Você está pronto a pensar na igreja acima de agradar qualquer pessoa ou de acusar qualquer pessoa? Você não acusa ninguém, porque se você está ali, você existe. E Deus não te chamou à toa. Ele te deu autoridade, Ele te deu honras, Ele te deu poder para você agir com sabedoria. Sabedoria é Ele que te dá, mas para Ele te dar sabedoria, você tem que ter humildade. Você tem que entender que você está ali em serviço. Dar a vida é serviço à vida, é dar a vida pela obra, é servir a obra de Deus. Em Efésios 1 capítulo 8 diz que Deus faz abundar em nós, colunas da casa dele, a sabedoria e a prudência. Você tem na sua vida a dispor do seu ministério sabedoria e prudência. Você está usando a sabedoria e a prudência ministerial que Deus te deu para você ser chamado coluna forte da casa de Deus? A igreja é o corpo de Cristo. Quando você defende a igreja, você está recebendo de Deus a honra de ser igreja e de reinar com Ele para sempre. Um ministro que se chama ministro da ceia, que não dá vida pela igreja, ele não pode ministrar a Santa Ceia.
Porque a ceia é santa, ela é o corpo, a igreja, ela é o sangue, o sacrifício de Jesus Cristo, que tem poder e nos garante a vitória. Olha o tamanho da sua responsabilidade, da honra que Deus te deu. Fala com Deus: eu recebo hoje sobre a minha vida essa sabedoria e essa prudência. O que você precisa ajustar aí no seu ministério? Onde você precisa ser mais ousado e você tem sido acanhado, covarde, né? Não quer ficar mal com pessoas e está ficando mal diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus cobra dos presbíteros semelhante Ele cobra os apóstolos. Ser um ministro da Santa Ceia é servir Jesus à igreja. Você dá a vida pela igreja representando Jesus? Você dá a vida pelas ovelhas que compõem a igreja representando a mãe, a igreja? Você está servindo com amor? Você pode fazer seu ministério de várias formas. Como é que você tem feito? Peço o Espírito Santo para te lapidar hoje aqui. Ele não te trouxe aqui à toa. Você não vai receber agora uma estola para seu ministério continuar o mesmo. Ele te trouxe aqui porque Ele está despertando dentro de você um leão. Você vai sair daqui dizendo: eu tenho um leão dentro de mim que nada me detém. Nada me detém. Eu sou o ministro da Santa Ceia, e só existe a Santa Ceia porque Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. E esse leão está bem vivo aqui dentro de mim. Eu quero que você ore batendo no peito, falando: Deus, desperta dentro de mim esse leão agora. Desperta dentro de mim esse leão agora. Agora. Desperta dentro de mim esse leão agora. A Santa Ceia, ela não tem cores. As cores da Santa Ceia, não existe as cores da Santa Ceia. A Santa Ceia tem uma cor só. E essa cor é púrpura. É a cor da estola que você vai receber agora. E essa cor púrpura é uma mescla de cores que representam tribos, raças e nações que dão a vida pela obra. É a força do apóstolo, da apóstola, dos bispos que são ministros da Santa Ceia, dos pastores, sacerdotes, profetas e de toda a coluna. Toda essa força junta, reunida, defendendo na linha de frente a Igreja Viva de Jesus, sendo possuída pelo próprio Espírito de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas dentro de você, como ministro da Santa Ceia, acontece a força da igreja ligada à força de Jesus. Eu quero que você comece a orar sem parar. Eu tenho um leão dentro de mim. 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 Esse leão é Jesus. Essa leoa, a esposa de Jesus, é a igreja. Eu tenho um leão dentro de mim. Eu tenho um leão dentro de mim. Eu tenho um leão dentro de mim. Eu tenho um leão dentro de mim.
Eu tenho um leão dentro de mim. Eu tenho um leão dentro de mim. Ele é forte, nada o detém. Ele é fera, ninguém vai me impedir. Ele é o guia da minha vida. Ele é a minha alegria. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. 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 Levanta as mãos bem alto aos céus. E eu quero que você cante isso. Quem é o seu dono? Você vive para quem? Se tiver que morrer, você morre para quem? Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. 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 Põe as duas mãos na sua cabeça e fala comigo assim: me prepare agora, Espírito de Deus, para receber sobre os meus ombros, ombros largos, ombros fortes, a estola púrpura de ministro do maior poder que há, da igreja e da igreja com Jesus, a Santa Ceia, em nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus, fecha os seus olhos. E hoje, dia 7 de setembro de 2024, eu vou fazer aqui nesse nosso encontro do Ministério da Santa Ceia a entrega da estola púrpura dos ministros da Santa Ceia da Segunda Glória. Nesse ano da Segunda Glória do Monte Manaim, da Segunda Glória na vida e ministério do nosso apóstolo, vida mesmo, porque ele nasceu de novo. Segunda glória de Deus na vida de cada um que está firme nesta fé apostólica. Você vai receber agora a força deste louvor que eu compus junto com meu Pai pelo Espírito Santo, que declara essa vitória da Santa Ceia e que diz: eu tenho um leão dentro de mim, ninguém me detém, porque a minha força não é minha, a minha força vem dele. Ele é o Cordeiro e o Leão. Ele é a força impetuosa que me faz vencer tudo, pelo poder da igreja e pelo poder de Jesus, o leão que ressuscitou. Levante as suas mãos e fale para ele: eu saio daqui com um leão despertado dentro de mim, numa fúria de leão parida. A igreja e Jesus. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. 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 Quando João viu o Cordeiro de Deus, ele foi revelado e exclamou: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Ele tira o pecado de todo mundo. Ele tira o pecado. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Ele morreu como um cordeiro naquela cruz. O meu Jesus deu a sua vida por mim, mas ressuscitou. A sepultura deixou vazia, ressuscitou na minha vida.
amou, ressuscitou, ressuscitou como leão. Agora ele reina no meu coração. Ele desperta em você aqui dentro da caverna de Adulão, na toca do leão. O leão, o leão, o leão que ruge para vencer. Eu tenho um leão dentro de mim, eu tenho um leão dentro de mim. Ele é forte, nada o detém. Ele é fera, ninguém vai me impedir. Ele é o guia da minha vida, ele é a minha alegria. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. 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 Vamos declarar isso com a força da nossa fé. Ele é o leão e eu saio daqui da toca do leão, um leão para vencer. Aleluia. Receba essa força no seu ministério agora, em nome de Jesus. Mas ressuscitou, a sepultura deixou vazia, ressuscitou na minha vida. Ele é o leão, ele é o Cordeiro e o leão, que se entregou por amor na cruz do Calvário. Ele me amou na cruz do Calvário. Ele me amou, ressuscitou, ressuscitou como leão. Agora ele reina no meu coração. Levanta as suas mãos bem alto aos céus. Erga a sua cabeça. Leão que está aqui, leoa que está aqui. Você tem um leão aí dentro de você que está rugindo vitórias, vitórias da sua igreja, vitórias do seu santuário. Eu tenho um leão dentro de mim, eu tenho um leão dentro de mim. Ele é forte, nada o detém. Ele é fera, ninguém vai me impedir. Ele é o guia da minha vida, ele é a minha alegria. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão.